Boa noite a todos, está começando mais um Vale Esporte. Muito boa noite a você que está acompanhando o Vale Esporte de hoje. O programa, além de ser transmitido pelo canal 25 da NET, também pode ser acompanhado pelo site tvvale.net.br. Isso de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da noite. E hoje vamos falar da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo encara o Goiás e tenta então manter a boa fase. O Palmeiras recebe o Flamengo pensando em voltar a vencer. O Guaratinguetá enfrenta o Brasil de Pelotas pela Série C do Brasileiro. O Mantiqueira cumpre tabela contra o Guarulhos, pensando já na segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E nós vamos começar então o primeiro assunto de hoje, vão ser as notícias regionais aqui, as informações do Vale do Paraíba e com uma notícia não muito boa para a equipe do basquete do São José dos Campos. Porque a estreia do Campeonato Paulista no último dia 6 rendeu apenas R$ 5.230 reais com a venda de apenas 427 ingressos para a partida, muito pouco. Já pensou se fosse 5 milhões? 5 milhões estava feito, né, a equipe do São José, 5.530 reais, né, para essa partida. Que é pouco, né, para a equipe que está passando por uma crise. E parece que a torcida está desistindo do time, né, ainda mais com essa crise financeira do clube, fica bem complicado, né, Zé? Sim, o São José que perdeu, né, Rafa, seus principais jogadores por conta desta falta de dinheiro. Vai jogar os campeonatos, né, apenas com os jogadores da casa formados lá no São José. É isso mesmo, como a gente já disse, né, no início da semana, no programa de segunda-feira, a equipe do São José está passando por essa crise momentânea, né, questão da crise financeira, e fica difícil também para investir na equipe, em novos jogadores, para poder competir de frente a frente, né, a par com as outras equipes maiores. Exatamente, e não só no basquete como nos outros esportes, você precisa de um ou dois jogadores experientes, né, ganhando um dinheiro a mais, tentando manter um nome para chegar impactante, né, nesta equipe, qualquer equipe de um esporte, e acredito que vai estar faltando esse jogador, este atleta para a equipe do São José. Mas para os jogadores da base é um caminho importante. Então, o próximo jogo do São José vai ser em casa contra o Jacareí no dia 3 de setembro. Desejar, então, boa sorte para as equipes, né? Exatamente, muito boa sorte. Rafa, mudando de esporte, no handebol vai ter o clássico da região logo na estreia, né? É, isso mesmo. Os dois times do Vale do Paraíba, Taubaté e São José, vão estrear um contra o outro no dia 1º de outubro. O duelo vai ser em São José dos Campos. Taubaté e São José estão no grupo B, ao lado de Vasco do Rio de Janeiro, São Caetano de São Paulo e o Uberaba de Minas Gerais. No grupo A estão Londrina do Paraná, Maringá do Paraná, Itajaí de Santa Catarina, Independência de Minas Gerais e também o Pinheiros de São Paulo. É isso aí, gente. Então, boa sorte aos taubatianos e também aos josenses. É isso mesmo. Vamos falar um pouco do Campeonato da Padroeira, Copa da Padroeira, que acontece na cidade de Lorena. Tivemos ontem uma rodada. Isso mesmo, Zé. Pela categoria Sub-16, o Clube Comercial de Lorena venceu o Cachoeira Paulista por 4-0. Pelo veterano, né, o UCAM perdeu para o Bem-Estar por 5-2. E o adulto Skelsen empatou por 1-1 com o USP. Destaque esse jogão, né, Zé? Porque foi um empate ali no finalzinho do jogo. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Exatamente. A Skelsen, né, que o Rafa dominou o jogo todo, jogou bem melhor, tomou um gol faltando 1 minuto para acabar, mas conseguiu empatar com um gol de pênalti. Como estávamos prevendo, foi uma belíssima partida. Com certeza. Promete, então, né, essa equipe do Skelsen, que foi classificada. E destaque também para o jogador Breno, camisa número 11 do Skelsen, que jogou muito bem e mostra que é um jogador muito habilidoso. Exatamente. E amanhã vai ter mais jogos pelo campeonato no período da manhã. Sub-8, às 9 horas, tem o Novo Horizonte de Lorena contra o Umuarama de Aparecida. No Sub-14, às 9h30, Novo Horizonte de Lorena contra o Jacareí Futsal. No Sub-17, às 10 horas, Campo do Galvão de Guaratinguetá contra Aparecida Futsal de Aparecida. Isso mesmo. E no período da tarde nós vamos ter os jogos pela categoria Sub-8, à 1h30 da tarde, o Clube Comercial de Lorena contra o Umuarama de Aparecida. Pela categoria Sub-12, às 2 horas da tarde, o Azefã de Guaratinguetá vai jogar contra o Fabriva de Cruzeiro. Sub-14, então, às 12h30 da tarde, Clube Comercial de Lorena contra outra equipe de Lorena também, o Projeto Viva. E pela categoria Sub-16, às 3 horas da tarde, Campo do Galvão de Guaratinguetá
contra o Moarama de Aparecida. E para fechar a rodada, no Sub-12 às 3h30, o Projeto Viva de Lorena encara o Moarama de Aparecida. No Sub-16 às 4 horas, Cachoeira Paulista contra o Dexetur de Cruzeiro. Isso mesmo, já que a gente está falando então de Lorena, nesse domingo vai ser realizado no Clube Comercial a 4ª etapa de Jiu-Jitsu, o circuito Liva JJ 2015. O circuito vai ser neste domingo às 9h30 no Clube Comercial de Lorena. Vamos fazer uma rápida parada, mas não saia daí que a gente volta já. Já voltamos. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta, e só fazer uma pequena correção. No último bloco nós falamos, eu falei no caso, que vai ser a 4ª etapa do circuito Liva JJ, mas não, é o circuito Livage que vai acontecer neste domingo em Lorena, às 9h30 da manhã, no Clube Comercial de Lorena. E agora nós vamos falar então do Campeonato Brasileiro, porque ontem se encerrou a 18ª rodada do campeonato com 2 partidas realizadas às 9 horas da noite. Na Arena Joinville, o Joinville não tomou conhecimento da Raposa e venceu por 3-0. Já no Mineirão, Zé, Atlético Mineiro foi surpreendido pelo Grêmio e perdeu por 2-0. Foram muitas surpresas, né? Sim, 2 resultados surpreendendo a todo torcedor brasileiro, né? 3-0 para a equipe do Joinville foi que surpreendeu ainda mais. O Cruzeiro, que já havia vencido o Palmeiras na última rodada, foi para essa partida com o pensamento de chegar mais próximo do G4, mas acabou tomando uma lambada, uma sabugada 3-0. E o Atlético Mineiro vem com mais um resultado negativo no Campeonato Brasileiro consecutivo, acabou perdendo para a equipe do Grêmio, que tem uma boa equipe e agora vai estar brigando também naquela parte de cima. Tá certo, vamos... Boa para o Corinthians, que assumiu agora a liderança, não provisória, e sim real do Campeonato Brasileiro. Finalmente, né? Merecido. Vamos aproveitar então, já que você falou desse jogo, vamos ver os gols, né, do jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio. Vamos lá, jogo disputado no Mineirão. O Grêmio abriu o placar com Douglas, fazendo 1 para o Grêmio, 0 para a equipe do Atlético Mineiro. Mais uma vez aí o Douglas, que perdeu o pênalti no último jogo, não fez falta porque goleou o Internacional, fez o segundo gol. Agora o garoto Luan, Real Madrid está de olho no Luan, ótimo jogador, vamos ficar todos de olhos bem atentos no Luan, que é um jogador que está sendo revelado com muito carinho e está sendo um dos principais jogadores da equipe do Grêmio no Brasileirão. A revelação do campeonato até aqui é o jovem Luan, jogador do Grêmio, que marcou o segundo gol na vitória de ontem. E já como você falou, né, esse resultado foi muito bom para o Corinthians, que agora é líder isolado do campeonato com 1 ponto a mais que o segundo colocado, que é o Galo. Agora passa a ser o Atlético Mineiro, o Corinthians que vem beliscando, tentando correr atrás do Atlético. E a gente sabe, um tropeço de qualquer uma das duas equipes, o outro vai e assume, porque a diferença é mínima. Tá certo, vamos continuar falando do Corinthians então. Corinthians que joga no domingo em Florianópolis contra a equipe do Avaí. Jogo difícil, ainda mais por ser na Ressacada, que é um estádio sempre complicado de se jogar, né? Entra naquele fato de que jogar em Florianópolis contra o Figueirense, jogar em Curitiba
contra o Coritiba, jogar no Paraná contra o Atlético Paranaense, em Recife contra o Sport. Então os jogos fora de casa é sempre complicado e não vai ser diferente para o Corinthians no jogo contra o Avaí. É isso mesmo, e o Timão pode ter um desfalque do lateral esquerdo, o Wendel, com um edema no músculo adutor da coxa direita. Problema então para o técnico Tite? Olha, o Tite que já colocou o Wendel antes da saída do Fábio Santos, né, o Wendel que conseguiu segurar a posição muito bem com a camisa do Corinthians. Claro que desfalque para um jogador que vem sendo sempre titular faz falta, mas o Tite tem jogadores ali no banco de reservas para fazer essa substituição e colocar um substituto para o Wendel. Tá certo, boa sorte. Então vamos mudar um pouquinho de assunto. Falar então do Santos. O Santos, né, vai a Coritiba amanhã enfrentar o Atlético Paranaense às 6h30 da noite na Arena da Baixada. Um bom teste para vermos então, né, até onde que o time do Santos vai chegar no campeonato, você não acha? Exatamente. O Santos que passa por uma sequência muito boa de bons resultados. Depois da chegada do técnico Dorival Júnior, o Santos deu uma arrancada que parece que agora sim vai sair daquela zona do rebaixamento. Agora vai ter um compromisso dificílimo fora de casa em busca de mais 3 pontos. Aí sim, para sabermos, como você bem disse, onde o Santos pretende chegar com esta equipe. Só que tanto o Santos como o Corinthians já estão pensando no confronto da próxima quarta-feira, dia 19, pela Copa do Brasil. Seria errado os técnicos pouparem alguns jogadores no jogo deste final de semana, pensando na Copa do Brasil? Sim, não, os jogadores estão descansados. O Campeonato Brasileiro estava tendo rodada apenas no final de semana por conta das finais da Libertadores. E então os jogadores tiveram uma semana de descanso quase todas as semanas nesses últimos dias, né, nesses últimos meses. E é muito cedo ainda para poupar jogador. Claro que a Copa do Brasil ainda vai afunilar ainda mais e as equipes precisam ter um elenco forte para essa sequência da temporada. Mas agora eu acho que é muito cedo para poupar. Tá certo, mudar um pouquinho de assunto, porque agora nós vamos falar de um dos grandes jogos, então, da rodada. Palmeiras contra Flamengo vão se enfrentar no Allianz Parque neste domingo, às 11 horas da manhã. O Verdão vem de 3 derrotas consecutivas na competição, pega um Flamengo que vem de vitória e conta com o retorno também do peruano Guerreiro, que estava suspenso na última rodada. Grande jogo, hein, Zé? Belíssimo jogo. O Palmeiras, como eu disse no programa de ontem, não tem muita sorte em jogar as partidas às 11 horas da manhã. Né? E mais uma vez vai jogar no domingo, primeira do Flamengo, depois dessa decisão da Confederação Brasileira em colocar alguns jogos do Campeonato Brasileiro às 11 horas da manhã. O Palmeiras que já perdeu para o Goiás, já perdeu para a equipe do Atlético Paranaense e agora vai encarar a equipe do Flamengo. Claro que vai ser um jogo onde o Palmeiras vai jogar muito pressionado, vai ter que vencer para animar ainda mais, para reanimar, melhor dizendo, o torcedor do Palmeiras que está em desânimo depois de 3 derrotas. O torcedor está meio preocupado já com a situação do Palmeiras. E é também uma boa oportunidade, né, para o Palmeiras continuar ali grudado no pelotão da frente do Brasileirão, porque mesmo com essas 3 derrotas consecutivas, o time está apenas a 3 pontos, né, distante do G4. Sim, como eu disse agora há pouco, aquele pelotão, aquela frente tem uma diferença de ponto muito mínima e uma vitória já coloca a equipe lá na frente, lá no topo da tabela. E o Palmeiras só conseguiu distanciar dos 2 primeiros, que é o Corinthians e também o Atlético Mineiro. Se não me engano, são 9 pontos de diferença do líder. Mas para chegar no São Paulo, que é o quarto, apenas uma vitória e uma derrota do São Paulo, o Palmeiras já ultrapassa o São Paulo novamente. Então precisa dessa vitória, precisa voltar a vencer para dar aquela continuidade no trabalho que vinha sendo realizado antes mesmo dessas 3 derrotas. Porque essa reviravolta que o Campeonato Brasileiro tem, né? Sim, essa reviravolta, e é sempre bom estar perto um do outro, não deixar uma equipe se distanciar, porque senão fica difícil tirar os pontos depois do final. Com certeza, mas o que está acontecendo com o Palmeiras, hein, Zé? Porque veio embalado, né? Havia perdido só pro Grêmio, né, no comando do técnico, sim, do Marcelo Oliveira, e depois nada, teve a lesão também do jogador. Conta um pouquinho. O Gabriel se lesionou, vai estar fora até o final da temporada. O Palmeiras que havia perdido apenas para o Grêmio, agora já vem de 3 derrotas do técnico Marcelo Oliveira. E eu acho que essa saída do Gabriel, claro que é importante, um jogador de marcação, mas eu não vejo que é o principal problema. Eu não vejo que o Palmeiras foi derrotado nessas 3 partidas apenas pela saída do Gabriel. Eu acho que é muito pouco. Uma equipe que contratou mais de 22 jogadores por uma temporada, ficar escasso apenas por conta de um jogador. Não jogar bem por conta de um jogador. Então acho que a desculpa não é essa. A desculpa é que o Marcelo Oliveira precisa escalar essa equipe novamente, que é o mesmo time que está jogando quando esteve o Dorival Júnior no comando técnico do Palmeiras. O Dorival não, o Oswaldo Oliveira. E o Palmeiras precisa de uma mudança. O Rafael Marques chega, não é ponta, o Rafael Marques é centroavante.
Palmeiras, Cleiton Xavier, até agora não mostrou futebol, está na hora de mudar. O Zé Roberto, que estava vindo bem a comando do Oswaldo de Oliveira, acabou sentando no banco depois que o Marcelo chegou e não teve mais oportunidade. O Kelvin precisa entrar um pouco mais. E o Palmeiras perdendo o jogo de 2-1 fora de casa num confronto dificílimo contra o Coritiba, não é hora de colocar o Gabriel Jesus. É um garoto de apenas 18 anos e que precisa ter calma e não para entrar em jogo tão nervoso como foi nessa última partida. E outro fator que pode preocupar também a equipe do Palmeiras é o retorno do centroavante, o Guerreiro. Concorda com isso? Sim, o Guerreiro é sempre uma peça importante em qualquer equipe que ele esteja e também uma preocupação a mais para o adversário. E para o Palmeiras não será diferente. O Guerreiro e Emerson Sheik no ataque do Flamengo vem fazendo gols e vem mostrando por que foram contratados como ídolos da ex-equipe que é o Corinthians. E para o Palmeiras não vai ser diferente, tem que tomar cuidado, abrir o olho. E o Palmeiras, do jeito que está tomando cada gol bobo aí, eu acho que tem que abrir mais ainda o olho. Tá certo, e já falamos então do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, agora vamos falar do São Paulo. O time enfrenta o Goiás no Morumbi amanhã às 9 horas da noite. Hora do São Paulo embalar no campeonato, né? Hora de embalar, né? Conseguiu fazer uma boa partida contra o Corinthians, mas não venceu. Depois contra o Figueirense jogou bem, conseguiu abrir 2-0, eliminando as chances do Figueirense de pelo menos empatar o jogo. E agora vai ter o confronto contra o Goiás, que está perigando ali na zona do rebaixamento. Na minha opinião, o São Paulo é favorito e vai vencer com tranquilidade. E aí, o time que vai ter o desfalque do zagueiro Luiz Eduardo, ele que foi expulso na partida contra o Figueirense, mas também tem o retorno do meia Michel Bastos, ele que foi poupado pelo esquema de rodízio, né, implementado pelo Osório, e do zagueiro volante, o Rodrigo Caio, recuperado de uma tendinite no joelho esquerdo. Ou seja, perde um e ganha 2 jogadores para a partida contra o Goiás. Sim, perde um jogador que acabou de chegar, um recém-contratado Luiz Eduardo, e ganha 2 peças fundamentais, na minha opinião, que é o Rodrigo Caio, que joga tanto como zagueiro como volante, e a principal peça que é o Michel Bastos, que dá aquela sustância no meio-campo, consegue carregar a bola com habilidade para o ataque, tem um bom chute de fora da área, é um jogador que marca também muito bem, tem velocidade, tem um fôlego que pode ajudar na marcação quanto no ataque. Então são 2 jogadores que chegam no São Paulo hoje, o Rodrigo Caio e o Michel Bastos, para tentar fazer com que o São Paulo cresça ainda mais na tabela. E outros 2 jogadores que podem ser relacionados para a partida é o meio-atacante Daniel, aquele que veio do Botafogo no início da temporada, né? E o Wilder Guizal, que estava no Toluca do México e foi indicado então pelo Osório. Sim, o Daniel é um jogador que veio do Botafogo, já veio com uma lesão, o São Paulo sabia disso, por isso que ele nem realizou exames médicos para ser aproveitado no São Paulo, já foi contratado e já foi logo fazer os exames para poder se ajustar e também melhorar da sua lesão. É um jogador que está lá desde o ano passado e hoje que pode ser relacionado pela primeira vez com a camisa do São Paulo. E o Guizal, um jogador que o Osório conhece muito bem, jogou no Toluca, jogou com o Osório também no Independente de Medellín, Nacional de Medellín. Então é um bom jogador, um bom atacante que, na minha opinião, chega para ser uma opção. Aí, para fechar então esse assunto, olhando para a tabela e no momento dos 2 times, né, no campeonato, é aquele tipo de jogo que o São Paulo não pode perder, né? Concorda comigo? Sim, o São Paulo que busca uma vitória excepcional contra o Figueirense fora de casa, não pode pensar em perder para o Goiás em casa. É um jogo que o São Paulo precisa pensar apenas a vitória, até o empate chega a ser ruim. Com certeza. Zé, vamos ver então como que ficou a tabela de classificação e depois do término da 18ª rodada e também quais serão os confrontos do final de semana. Vamos lá, os jogos do final de semana, no sábado às 6h30 no Maracanã tem Vasco e Coritiba, na Arena da Baixada Atlético Paranaense e Santos, sábado às 9 horas no Morumbi tem São Paulo e Goiás e domingo às 11 horas no Allianz Parque tem Palmeiras e Flamengo. Às 4 horas no Maracanã tem Fluminense e Figueirense, na Ressacada Avaí e Corinthians, na Ilha do Retiro Sport e Ponte Preta, no Mineirão Cruzeiro e Internacional. Domingo às 6h30 na Arena do Grêmio, Grêmio e Joinville e na Arena Condá, Chapecoense e Atlético Mineiro. Tabela de classificação atualizada até o momento, o Corinthians líder com 37 pontos, Atlético Mineiro segundo 36, Grêmio terceiro 33, quarto São Paulo 31, Fluminense e Sport com 30, Atlético Paranaense sétimo 29, o oitavo é o Palmeiras 28, com 25 a Chapecoense nono, décimo Ponte Preta também 25. Outra página da tabela, 11º é o Internacional 24, com 23 Flamengo e Santos,
14º o Cruzeiro 21, 15º Figueirense 20, Avaí é o 16º também com 20 pontos. Zona do rebaixamento, Joinville e Goiás 16, Coritiba 15 e o Lanterna Vasco com 13. Complicada essa situação do Vasco, né? Só que nós vamos para um rápido comercial. Nós voltamos já com as informações do Guaratinguetá e Mantiqueira, né? Exatamente, nós voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta, agora nós vamos falar do futebol regional. Começando pelo Mantiqueira, que vai fazer o jogo de domingo, uma partida festiva. É isso mesmo, na última rodada da primeira fase, a Laranja, do Vale se classificou de forma adiantada para a segunda fase. O presidente do Mantiqueira, Dado de Oliveira, veio aqui no Vale Esporte na última terça-feira e falou sobre o jogo de domingo. Vamos relembrar então, presidente. Vamos lá. O jogo contra o Diadema, a gente já sabia que o Diadema não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato, mas não queria perder, porque no jogo anterior eles haviam vencido a equipe do Jabaquara. Então a gente já entrou focado para procurar fazer o gol logo no início. E a bola entrou, o gol saiu. Então isso nos deu essa tranquilidade de no próximo jogo podemos utilizar alguns jogadores que a gente quer ver, né? E um jogo festivo agora, com toda a responsabilidade do mundo, buscando a nossa vitória, porque eu sempre disse e repito, independentemente do Mantiqueira estar classificado ou desclassificado, lutando pelo título ou não, o Mantiqueira sempre busca a vitória. É claro que a gente não combina com o adversário, eu sempre digo, nós respeitamos, nunca a gente diz, vamos lá e vamos ganhar, não, nós queremos ir lá e queremos ganhar. Agora, a circunstância do jogo é que diz se a gente é merecedor da vitória, se volta com os 3 pontos ou se não. Mas a vontade, ela sempre existe. Tá aí o Dado Oliveira. E como é boa essa classificação de forma adiantada, né, Zé? Porque, querendo ou não, dá uma tranquilidade pro clube, né? Sim, exatamente. O Mantiqueira, que no ano passado tinha de tudo para se classificar à próxima fase, né, Rafa? E acabou sendo derrotado no final e não foi classificado. Deixou para a última rodada e lá não conseguiu trazer o resultado fora. Agora, uma situação totalmente diferente. O Mantiqueira já está classificado. Dá para fazer o jogo contra o Guarulhos no final de semana, uma partida mais tranquila e uma partida onde pode aproveitar outros jogadores que não vinham sendo aproveitados até aqui. Como é o caso, talvez, do menino Júlio, que ele falou que pode entrar nesse jogo. Sim, né? Vai entrar no segundo tempo e é um jogador também para o torcedor e para o jogador sentir a pressão de uma partida. Tá certo. Zé, passa pra gente, então, os jogos e também a tabela de classificação do grupo do Mantiqueira. Vamos lá, Paulista da segunda divisão, grupo 3, domingo às 10 horas tem em Taboão da Serra, tem Taboão da Serra contra o Diadema. No Francisco Marques Figueira, domingo às 10 horas, todos os jogos domingo às 10, União Suzano contra o Esporte Clube São Bernardo. No Pedro Benedetti tem Mauaense e Ecos Suzano. No Dario Rodrigues Leite, Mantiqueira e Guarulhos. E no Urico Muriza tem Portuguesa Santista contra o Jabaquara. Tabela de classificação até aqui, penúltima rodada. Vamos ter a última rodada no final de semana. Esporte Clube São Bernardo na liderança com 37 pontos. E Jabaquara é o segundo com 33. Taboão da Serra, 27 é o terceiro. E o Mantiqueira é o quarto com 26 pontos. Todos classificados. Portuguesa Santista é o quinto com 23. Caso vença sua partida, o Mantiqueira perca, a Portuguesa Santista chega a 26 pontos.
a 18 jogos, mas chega a 6 vitórias ali no canto direito. Olha só, o Mantiqueira tem 8, o Portuguesa Santista tem 6 e o primeiro critério de desempate depois dos pontos é o número de vitórias. União Suzano é o sexto com 22, Mauaense sétimo 21, Guarulhos oitavo 17, Diadema nono 15 e o Ecos Suzano é o último colocado com 5 pontos. Tá aí então, Mantiqueira e Guarulhos se enfrentam no domingo às 10 horas da manhã no estádio Professor Dario Rodrigues Leite. Isso mesmo, sobe o hino agora do Guaratinguetá, porque vamos encerrar o Vale Esporte de hoje com as informações do Guará, que joga amanhã às 11 horas da noite no Paraná. O Guará que tem 11 jogos na Série B, sendo 8 derrotas e 3 empates. A equipe ainda não venceu na competição nacional. O português Sérgio Vieira, técnico da Garça, disse que sentiu uma evolução do time de acordo com o início do Campeonato Brasileiro da Série C. Sérgio comandou o Guaratinguetá em 2 partidas, ambas foram derrotadas por 1-0. Com a vinda de 16 jogadores e a comissão técnica inteira do Atlético Paranaense Sub-23, a expectativa é que o Guará possa pelo menos permanecer na Série C para o ano que vem. O tricolor do Vale é o lanterna da competição com 6 pontos de diferença, de acordo com o primeiro time fora do rebaixamento. E ainda restam então 21 pontos para serem disputados. Vamos dar uma olhada nos confrontos da rodada e também a tabela de classificação até aqui. Campeonato Brasileiro da Série C, 12ª rodada, Grupo B, Grupo do Guaratinguetá, que tem jogos amanhã às 11 horas no Municipal de Juiz de Fora, Tupi de Minas Gerais contra o Guarani. No Eco Estádio, no Paraná, tem Guaratinguetá e Brasil de Pelotas. No Estádio Centenário, Caxias e Tombense, Alfredo Jaconi. No domingo às 4 horas tem Juventude Londrina. E, no domingo, e na segunda-feira, às 8h30 da noite no Canindé, Portuguesa e Madureira. Brasil de Pelotas é o líder com 23 pontos, segundo Tupi 20, terceiro o Juventude 18, o Londrina também 18. Quinto colocado Portuguesa 15, Guarani sexto 15, Tombense é o sétimo com 11 e o Madureira é o oitavo com 10. Zona do rebaixamento, Caxias 6 e o Guaratinguetá último com 3 pontos. Próximo adversário do Guaratinguetá tem apenas 20 pontos de diferença. Chega a ser um pouco irônica essa questão do Guaratinguetá. O Guará que ainda não venceu, tem 3 empates, enquanto o Brasil de Pelotas vem fazendo uma boa campanha até aqui. Tá certo, boa sorte ao Guará e também ao Mantiqueira para esse final de semana. E o Vale Esporte vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês, bom final de semana e até segunda-feira. Um grande abraço e até segunda. Tchau, tchau.